Olá, senhoritas, senhores. Hoje, a aula do dia 23 de março de 2020, aula da segunda-feira, começarei lhes relembrando as equações da cinemática que tínhamos discutido na aula anterior, uma aula interessante, carregada de muita informação, muita descrição nova dos fenômenos físicos. Espero que não tenha sido bem pesada. No caso de dúvidas, perguntas, consultem-me, façam contato direto mediante as diferentes plataformas digitais e dessa forma lhes poderei ministrar explicações e também lhes compartilharei uma lista de exercícios para ir treinando, praticando esses novos fenômenos físicos que têm descrição. Esses fenômenos não são novos, esses fenômenos que estão no nosso dia a dia, mas que podemos caracterizá-los fisicamente, descrevê-los. Temos visto a primeira equação da cinemática, uma equação linear que descreve a velocidade que muda em relação à velocidade inicial, dada essa constante, a aceleração e o tempo qualquer, anterior ou posterior ao instante inicial. Também também obtemos a expressão, a segunda equação da cinemática, que descreve a posição em função da posição inicial, da velocidade na qual esse movimento começou e da aceleração constante que esse movimento apresenta. Sendo uma equação quadrática, nos dirá fisicamente que o afastamento desse objeto em relação ao instante inicial progrede quadraticamente à medida que avança o tempo. E uma terceira, que é simplesmente um ganho, é uma relação já intuita a essa aceleração constante, onde a média da velocidade escreve-se como sendo a velocidade média escreve-se ou expressa-se como sendo a média entre as velocidades. Mas isso não fica por aí. Não são três equações que existem, três expressões da cinemática de uma dimensão que poderíamos ter. O que acontece se sabemos que é um fenômeno que sempre tem uma taxa de aceleração constante, mas que não temos acesso ao relógio, não temos acesso a mensurar cronologicamente um evento, só temos acesso a quão rápido se desloca, a sua velocidade, e sabemos a distância em que esse objeto poderia se deslocar para mudar a sua velocidade. Vamos ver se me faço entender. O que acontece se não sabemos o tempo, mas sabemos que algum objeto em uma determinada distância aumenta sua velocidade como consequência de ter uma taxa de aceleração constante. Nesse caso, poderíamos prescindir, ou deixar de um lado o tempo mediante o conhecimento da primeira equação da cinemática. Diríamos que se a velocidade muda em relação a essa taxa de aceleração, portanto, o tempo poderá ser expresso em função dessa mudança da velocidade e tendo o conhecimento dessa aceleração. Se substituímos esse tempo calculado em função dessa mudança da velocidade em relação à velocidade inicial, dada essa taxa de aceleração constante, na segunda equação da cinemática, poderíamos expressá-la, e espero me fazer entender, em amarelo está o termo a ser substituído, o tempo à primeira potência, o tempo à segunda potência, poderíamos expressá-la dessa forma grande. Mas podemos também algebricamente calcular alguns elementos que possam ser eliminados, juntados, simplificados, e para aquilo usaremos mediante o conhecimento do binômio quadrado perfeito, já que o tempo à segunda potência, ao numerador, é um binômio quadrado perfeito, sendo a subtração de velocidade com velocidade inicial. De forma geral, binômio quadrado perfeito, dois números a e b somam-se ou subtraem-se, ao quadrado será o primeiro quadrado mais o segundo quadrado, mais ou menos, dependendo da operação, a multiplicação de ambos vezes 2. Visto de uma forma geométrica bonita, seria um quadrado cuja aresta é a soma de a mais b. Qual é a área total? A área total do quadrado
é a multiplicação de lado vezes lado, ou largura vezes comprimento, ou a multiplicação da aresta a aresta ao quadrado. E a mais b ao quadrado é equivalente a um quadrado cuja área é a quadrado, outro quadrado cuja área de aresta b é b quadrado, e esses dois elementos resultam ser a soma desses dois retângulos de largura e comprimento diferentes, dimensão A e dimensão B. Mas aplicando essa noção do binômio quadrado perfeito nessa expressão da posição em função do tempo e o tempo, por sua vez, em função da velocidade atingida após de percorrer uma determinada distância, teríamos depois alguns passos algébricos não difíceis. Les deixarei para que façam os passos algébricos. Não são difíceis. Mostra-se e obtém-se uma terceira equação da cinemática responsável por caracterizar a mudança da velocidade, mas a velocidade ao quadrado, a mudança do quadrado da velocidade em relação à aceleração, que é uma constante, mas o importante é em relação ao seu deslocamento, a mudança de posição ou deslocamento. Com poder ter noções sem tempo de um objeto que muda de velocidade associado a esse deslocamento, para responder essa pergunta ou para pôr em prática essa terceira equação da cinemática, faremos o seguinte exercício. Alguns de nós poderia ter acontecido ou ter escutado que alguma pessoa já idosa quebrou seu quadril. A ideia é que os nossos idosos da sociedade não se quebram no quadril, porque geralmente quebram seu quadril e algumas doenças piores que a quebrada do quadril poderiam acontecer. Mas nesse caso é um exemplo específico de a quebrada de um quadril de uma pessoa idosa. Normalmente a velocidade do quadril no impacto com a superfície é próxima de 2 metros por segundo. Bom, a altura da pessoa não é 5 metros, mas é 1,5 metro, 1 metro, dependendo de quão alta seja, qual será a sua, de qual é a estatura da pessoa. Se isso pudesse ser reduzido para 1,3 metros por segundo ou menos, o quadril normalmente não sofreria fratura alguma. Um modo de fazê-lo é usar almofadas elásticas para quadril. Vem o primeiro caso. Se a almofada típica tem 5 centímetros de espessura e se comprime 2 centímetros durante o impacto, que a aceleração constante expressa em metros por segundo e em g de gravidade, da aceleração da gravidade, o quadril sofre para reduzir sua velocidade de 2 metros por segundo para 1,3 metros por segundo, já que reduzindo a sua velocidade, depois faça um impacto justamente com o chão. Mas antes, essa almofada amortece essa queda e diminui a velocidade para que o quadril não possa ou não seja quebrado. E a parte B, calcule o tempo do impacto. É rápido, mas quanto tempo dura esse impacto? Então, nesse problema, o dia de hoje também, mais uma vez, lhes faço a escrita e lhes compartilharei mediante essas folhas digitalizadas da aula do dia 23 de março, o exercício número 7. Então, para aquilo, começaremos com as informações. Tem-se que a velocidade inicial do quadril é de 2,0 metros por segundo. Com o travesseiro, com a almofada, essa velocidade muda para outra velocidade no instante subsequente de 1,3 metros por segundo. Voltando para a apresentação, Isso acontece, essa mudança acontece com uma compressão de uma almofada típica de 5 centímetros de espessura e comprime-se 2 centímetros durante o impacto. Ou seja, em 2 centímetros, essa mudança de velocidade acontece somente em 2 centímetros.
percorrerá essa distância na queda, a própria pessoa idosa, em 2 centímetros, e sabemos que 2 centímetros, sendo C associado a centi, a centésima parte da unidade metro, os 2 centímetros são equivalentes a 0,02 metros, ou seja, comprimiu-se a informação em metros ou a informação em centímetros, mas vale a pena expressá-la em metros em virtude que a velocidade, a unidade de comprimento das velocidades está em metros por segundo e metros de comprimento por segundo, ou seja, comprimiu-se 0,2 metros. Vem a pergunta: qual é a aceleração constante experimentada? Expressá-la em metros por segundo e em gravidade. Vamos ver se me faço entender nesse problema. Então vamos calcular a aceleração. Quanto vale a aceleração? Sabemos que foi uma redução da velocidade, então é uma desaceleração, mas quanto vale a aceleração negativa? Para aquilo começaremos com essa aplicação da terceira equação da cinemática. A velocidade ao quadrado mudou em relação à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação, perdão. Oi, o que aconteceu? Isso. Aqui está. A variação de posição, ou seja, seu deslocamento. Pronto. É uma equação genérica. A velocidade 1 ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Particularmente conhecemos as velocidades, conhecemos o deslocamento, falta descobrir a aceleração. Podemos expressar a aceleração dessa equação simplesmente isolando dessa equivalência, como sendo a aceleração equivalente à mudança dos quadrados das velocidades dividido por 2 vezes o deslocamento. Ou seja, a velocidade final ao quadrado de 1,13 metros por segundo ao quadrado menos 2,0 metros por segundo ao quadrado dividido por 2 vezes 0,02, ou seja, 0,04 metros. Para esse processo de elevar ao quadrado, usarei a calculadora. Vou fazê-lo mais simples. Menos 2 ao quadrado, 4, menos 2, numericamente, mais unidades em metros por segundo, e todo ao quadrado, metros ao quadrado por segundos ao quadrado, dividido por 0,04 metros. Perfeito. Numericamente, a resposta será uma 30 dividido por 0,04. Quais unidades? É uma ótima pergunta. Deverão ser se realizamos em relação às unidades está correto. Pensemos nesse elemento que está aqui. Um fracionário entre unidades dividido por uma unidade. Podemos transformar essa unidade do denominador em outro fracionário de unidade, simplesmente metros por 1. Metros por 1, por esse 1 imaginário, continua sendo metros. Lembrando-lhes, os extremos multiplicam-se, que compõem o numerador do fracionário resultante, pois a divisão entre dois fracionários é o número fracionário, e seu denominador é a multiplicação das metades. Esse processo de dividir fracionários, geralmente o conheço como sendo a orelha, justamente por essas curvas. A curva externa de uma orelha, a curva interna de uma orelha.
E a curva externa é aqui, metros ao quadrado vezes 1, dividido da curva interna, os elementos que multiplicam-se, metros vezes segundos ao quadrado. Metros vezes segundos ao quadrado. Espero que se enxergue agora sim. Implicando que podamos simplificar metro, uma potência do metro quadrado com metro. Ou seja, metros por segundo quadrado, unidades de aceleração. E nesse caso, dizemos e concluiremos que a desaceleração é equivalente a 57,75, ou uma aceleração negativa de uma aceleração de menos 57,75 metros por segundo ao quadrado. Perfeito. Então já temos a aceleração por segundo ao quadrado. Segundo problema, quantas vezes a mais essa desaceleração foi experimentada pela queda dessa pessoa idosa se temos presente a aceleração da gravidade? Então, a aceleração da gravidade, dizemos que tem um valor didático, g de gravidade, equivalente a 9,8, um módulo de 9,8 ao quadrado, ou 9,80 metros por segundo ao quadrado. Os objetos aceleram para baixo, mas nesse sentido o módulo é 9,8 metros por segundo ao quadrado, em descida. Quantas vezes a aceleração da queda do quadril dessa pessoa? Vamos falar o seguinte, pronto, então seria com fator de conversão ou simplesmente com 3, mas tendo presentes os fatores de conversão, o módulo da desaceleração, o módulo da aceleração, justamente uma desaceleração, é equivalente a 57,75 metros por segundo ao quadrado. Então, o módulo da aceleração, peço desculpa, da aceleração, esse elemento aqui apagado aqui, da aceleração, é equivalente a 57,75 metros por segundo ao quadrado. Se sabemos que 9,80 metros por segundo ao quadrado é o valor de uma gravidade de aceleração, quantas vezes a mais foi a aceleração em relação à gravidade? Nesse caso será 57,75 dividido por 9,80, e as unidades de aceleração e expressa em a aceleração como vezes. Nesse caso, essa pessoa na sua queda que experimentou uma desaceleração equivalente a 5,89 vezes o valor da gravidade. Não sei se me faço entender, mas há certos fenômenos que na natureza expressam-se em função da gravidade. Se diz, por exemplo, que uma montanha russa, nas curvas, a sua gravidade, dado por essa mudança de direção. Ou, por exemplo, os pilotos da Força Brasileira, nos seus treinamentos, entram numa centrífuga que eles fazem experimentar 7 vezes a aceleração da gravidade. Talvez desmaiem, talvez percam a consciência. Mas quantas vezes a mais a gravidade foi esse impacto? 5,89, quase 5,9, quase 6 vezes. Ou seja que o osso poderia suportar quase 6 vezes a gravidade. Por sempre? Não sei. Mas pelo menos por um instante pequeno. Alguém que esteja martelando, às vezes, pá, você martela o dedo e o dedo dói, mas não se esmaga e fica uma flor de dedo. A diminuição da velocidade do martelo. Justamente acontece isso com
para 10 para 1,3. Nesse caso, já conhecendo a aceleração, podemos determinar, não com a terceira equação da cinemática, mas sim com a primeira, quanto tempo levou ao quadril para desacelerar. Ou seja, que a parte B, aqui, se a mudança, espero que se enxergue. Aqui, se enxerga um pouco melhor. A não se enxerga. Aqui. A velocidade muda em relação à velocidade o tempo. Essa é a primeira equação genérica. Instante inicial, instante 1. Mudou a velocidade a ser velocidade 1, de partir da velocidade 0. Aceleração calculada anteriormente, e essa mudança aconteceu no instante. Mas quanto vale esse instante? Conhecemos as velocidades, a aceleração, falta determinar esse instante. Poderíamos expressar um instante como sendo instante 1, como sendo a mudança da velocidade inicial, e dividido pela aceleração. Substituindo os valores: 1,3 metros por segundo menos 2,0 metros por segundo dividido por menos 57,75 por segundos ao quadrado. Ou seja, negativo 0,7 dividido pelo negativo, o tempo é positivo, em tempo posterior de ter começado o impacto, dividido por equivalente a 0,02 unidades de metros por segundo ao quadrado, segundo as explicações dessa aula anterior. E essa explicação daqui, essa tempo de unidade, essa daqui, nós podemos interpretá-la para a finalidade do nosso dia a dia. Diríamos que o tempo 1, o tempo em frear essa velocidade do impacto mediante essa almofada, foi exatamente de 12 milissegundos, já que os cronômetros medem 12 milésimas de segundo ou 12 milissegundos. Se me faço essa folha, a digitalizarei, mas when a fall occurs. It inflates to provide protection for the has been developed to prevent bone fracture and a chave do vídeo é uma sacola de ar que os carros têm para amortecer os impactos com o volante e a consola frontal. Os passageiros conseguem sobreviver a esse impacto. É uma sacola de ar que se enche justamente quando sente uma aceleração, uma queda, e dispara-se, enche-se essa sacola de ar para amortecer a queda. É basicamente o processo que tínhamos visto anteriormente nesse esse exercício número 7. Vamos fazer o exercício número 8.
diz que um jogador lança uma bola de beisebol para cima ao longo do eixo Y com velocidade inicial de 12 metros por segundo, sabendo que a aceleração da gravidade para baixo, porque os objetos caem, aceleram, mas para baixo, é de 9,80 metros por segundo ao quadrado. Quanto tempo gasta em atingir a altura máxima? B. Qual é a altura máxima a respeito da altura inicial? Com relação à altura em que essa bola de beisebol sai da mão, em relação a essa altura, qual será a altura máxima atingida? Quanto tempo gasta em atingir essa altura máxima? E quanto tempo tarda a bola em retornar à altura inicial? Então começaremos nessa segunda página. Esse é exercício número 8. Aqui, perdão. Exercício 8. O exercício 8 diz que é jogar para cima uma bola de basquete, uma bola de beisebol, com uma aceleração da gravidade equivalente a 9,80 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração na qual os objetos desaceleram na subida, mas aceleram para baixo na descida. Por isso que tem esse sinal negativo, justamente para baixo, que incrementa a sua velocidade. Para cima, diminui a sua velocidade. Com uma velocidade inicial de 12 metros por segundo. Pronto, uma velocidade inicial de 12,0 metros por segundo. A parte A. Qual é o tempo que gasta em atingir a altura máxima? E qual é a altura máxima respeito à altura inicial? Então, para calcular a altura, o instante, o tempo em que atinge a altura máxima, por nossa intuição dizemos que atinge a altura máxima quando para e volta. Sobe, detém-se e volta. E se detém-se, diria-se que na máxima ou da altura máxima, a velocidade torna-se nula. Instante 1 posterior ao inicial seja 0,0 metros por segundo. E a pergunta do problema é: quanto vale esse instante 1? Quanto vale? T1 é igual a quê? Podemos determiná-lo com base na primeira equação da cinemática, onde a inicial mais a aceleração vezes o tempo. É uma equação genérica aplicada ao sistema, ao fenômeno que estamos tentando descrever. Se diz que a velocidade 1 na altura máxima variou respeito à velocidade inicial como consequência da aceleração da gravidade, que por definição aqui no instante, sendo esse elemento nulo, 0,0 metros por segundo. Para ser nulo por completo, haverá algum instante em que toda essa parte da direita da equação da equivalência seja zero. Ou seja, com o instante 1, podemos expressá-lo ao isolá-lo dessa equivalência menos a velocidade inicial dividido pela gravidade, pela aceleração. É equivalente a menos 12 por segundo dividido por menos 9,80 metros por segundo ao quadrado.
Negativo com negativo, positivo. É um tempo posterior ao lançamento, cujo valor é equivalente a 1,22 por segundo ao quadrado são segundos. 1,2 segundos e depois descer. Qual foi essa altura máxima atingida? Para calcular a altura máxima, usaremos o emprega-se, parte-se, mas usa-se a equação que, por fins práticos nessa disciplina, não tem nome, mas essa equação para esta disciplina foi chamada de equação 2, sendo a segunda a ser deduzida, a equação 2. Nesse tempo 1, qual seria a altura máxima, sabendo a altura no qual se jogou essa bola. Ou seja, quanto deslocou-se em relação a quanto deslocou-se para cima a bola. A equação 2, de caráter geral, é a posição inicial, velocidade inicial vezes o tempo, mais o meio da aceleração vezes o tempo. Caráter geral. No caso particular desse problema, para cima poderá representá-lo como sendo o eixo y, perpendicular ao eixo horizontal, mas para cima, altura. Ou seja, que diríamos que o y1, na altura máxima, partiu da mão da pessoa com uma velocidade em y para cima, v0, que já conhecemos, justamente atingiu essa posição no instante de tempo t1, mais o meio da gravidade vezes o tempo t1 ao quadrado. Quanto deslocou-se para cima? Ou seja, essa pergunta é qual foi a variação de altura? E para responder esse problema, justamente é a variação da altura final em relação à inicial. Em outras palavras, diríamos que se esse elemento o passamos para a esquerda, será a variação em y em altura ou deslocamento em y, equivalente à velocidade do lançamento para cima no instante 1, mais o meio da aceleração da gravidade no instante 1 ao quadrado. Trocando os valores, poderá ser expresso como 12,0 metros por segundo vezes tempo de 1,22 segundos mais a metade da... Eliminarei esse elemento positivo ou esse sinal positivo e farei a escrita, já que a gravidade é negativa, o valor da gravidade pela metade. G meios, 9,8 dividido por 2, 4,9. O negativo de 4,90 metros por segundo ao quadrado. E o tempo ao quadrado? O tempo ao quadrado é de 1,22 ao quadrado, equivalente a 1,49 segundos ao quadrado, e sendo essa a potência 2 segundos ao quadrado. Ou seja que, por esse primeiro elemento, temos que em conjunto ter unidades de comprimento. Simplifica-se e também tem unidades de comprimento. Em si, somar ou subtrair. Nesse caso, uma subtração, equivalente a o deslocamento, quanto subiu. E numericamente será 12 vezes 1,22
menos 4,9 vezes 1,49. Deslocou-se para cima em relação à posição da mão 7,34 metros. Então, deslocou-se 7,34 metros. Essa daqui é a resposta. Quanto deslocou-se? Durou uma altura a mais de metros em relação à altura da mão. Vamos à parte C. Quanto tempo gasta a bola em retornar à altura inicial? Uau, interessante. Então, gastou 1,22 metros em subir. Quanto tempo gastará a bola em descer? Muito bem. Para responder essa pergunta, vamos usar essa folha do lado e faremos a escrita nessa seguinte. Ou seja, a pergunta não é diretamente fácil, não é do nosso dia a dia, mas nos está dizendo que para apresentar desde a altura máxima até a mão um deslocamento de menos 7,34 0,80 por segundos ao quadrado, desde o topo igual a 0,0 metros por segundo. Qual será o tempo 2, tal que essa altura percorra para baixo, desloque-se, diminua a sua altura em 7,34 metros. Conhecendo a gravidade, conhecendo a velocidade na altura, deverá se deslocar essa quantidade de comprimento. Para responder a essa questão, de novo, equações de forma geral já estava escrita anteriormente de forma genérica, mas simplesmente analisaremos justamente para um movimento na vertical. Ou seja, que na altura, no instante 1, aqui, a altura máxima, e volta para a mão, a altura 2, no instante 2, que é a mesma altura inicial, que é a altura da mão, a altura inicial. Quanto deslocou-se essa distância? Na segunda equação da cinemática, a velocidade e com a aceleração, a mudança de... Mas no caso particular, diríamos com base nessa informação que está aqui, expressa que a bola chega a uma altura final, y2, equivalente à altura inicial, y0, igual a, e partiu desde uma altura máxima, y1, com uma velocidade na altura máxima, velocidade 1, e para ter descido até a altura inicial, deveu transcorrer um instante t2, desde a altura máxima, t2. Isso meio da gravidade vezes o tempo t2 ao quadrado. Lembrando-lhes que o tempo t2 é o lapso da altura máxima até a altura da mão, em descida. Quanto tempo? E se conhecemos esse lapso em descer e o lapso em subir, portanto, o tempo total de ir e descer é a soma de ambos. Quando substituímos os valores, temos que a velocidade na altura máxima é 0,0 metros por segundo, ou seja, esse elemento completo, 0 vezes tempo é 0. Esse elemento completo é nulo. E diríamos que o deslocamento da posição altura máxima
que é equivalente ao deslocamento negativo, será o meio do valor da gravidade vezes o tempo. A ideia é expressar o tempo 2, que não se sabe, mas conhecemos esse elemento de cá. Quanto vale essa diferença? Quanto vale? Sabemos que a diferença de posição deslocou-se para baixo, equivalente a 7,35 metros, desceu, ou seja, que diminuiu a sua altura em menos 7,34 metros. Perfeito, esse é o ΔG deslocamento, ΔGY, variação de altura. Mas isolando o tempo, que é a grande incógnita, teríamos que o tempo 2 podemos expressá-lo como 2 vezes a variação de altura dividido pela gravidade. Mas 2 vezes a variação de altura, 2 vezes 7,34 negativo. Perdão, e o tempo que está ao quadrado, a ação contra a potenciação, o tempo resulta da primeira potência que não se escreve, e a raiz quadrada desse argumento, que por definição terá que ser positivo. E de fato, 2 vezes 34 é equivalente a 14,6834. Perdão, 2 vezes o deslocamento continua sendo metros, unidades, dividido pela gravidade e o negativo que está aqui na frente. Peço desculpas que me esqueci. E a gravidade, que é menos 9,80 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, que o tempo 2 é equivalente à raiz quadrada, esses dois sinais negativos, raiz quadrada de 1,49 22 segundos. Um tempo que expressa-se em metros com metro, cancela-se. O elemento no radicando era equivalente a 1,4979 e o restante segundos ao quadrado. Mas quando tira-se essa raiz quadrada, aplica-se tanto no número como nas unidades. Ou seja, com o tempo 2 é equivalente a 1,22 segundos. Portanto, o tempo total que a bola durou no ar foi G, ou seja, o tempo total, tempo de subida mais o tempo de descida, equivalente a 1,22 vezes 2, 2,44. 2,44 segundos. É rápido, mas sabemos que quando jogamos uma bola para cima e percorre uma distância em subir de 7, e onde de fato de cima por causa da decisão quadrática, quando atinge a máxima altura, o ponto máximo, e tem um máximo, e por ser uma expressão quadrada, máximo, ao mesmo tempo que gastará em avançar, gastará em voltar. Com o problema, continuaremos com o próximo, que está na explicação do dia de hoje. Essa aula é da segunda, as últimas horas da noite. Perdão, a segunda-feira a aula é as 2 últimas horas da noite e geralmente é uma aula que considero ser mais curta, já que o cansaço do dia acontece. Mas também a aula da sexta-feira, o dia 20, foi bastante extensa, mas em retrospectiva temos as
três expressões da cinemática, sempre e quando a descrição do movimento possa ser feita sempre e quando existe um movimento com aceleração constante, a sua descrição poderá ser feita de maneira muito fácil, muito simples, mediante o conhecimento dessas três equações da cinemática: a variação da velocidade, a variação da posição, as duas iniciais com relação ao tempo e a terceira com relação ao deslocamento. E essa daqui, que é uma xepa, é um ganho, é um plus, que diz que a velocidade média é a média das velocidades como consequência de ter uma aceleração constante. Para a próxima aula, veremos a relação gráfica, diferencial e integral, de como obter essas expressões, mas também como caracterizar fenômenos que não necessariamente sejam com essa condição, uma aceleração constante. De fato, não haverá física nova, mas haverá mais trabalho matemático. Peço-lhes que façam a revisão da aula anterior e dessa aula façam em detalhe, pois na próxima veremos derivadas e integrais e conceitos associados ao cálculo diferencial e integral, que são conceitos que poderiam ter se esquecido, mas a minha vocação lhes fará e a minha vontade lhes fará relembrá-los o que significam esses conceitos que têm uma aplicação direta ou uma associação direta com a física. E, portanto, depois dessa explicação, espero me fazer entender e também vocês possam relembrar esses conceitos e nunca jamais esquecê-los. Por enquanto, dia de hoje, finalizaremos a aula. Qualquer dúvida ou questão, estarei a ser solícito mediante as plataformas digitais.